Bruna Marquezine, de 27 anos, expressou sua experiência sobre as dificuldades enfrentadas durante seu relacionamento com Neymar. Em uma entrevista ao podcast Quem Pode, a atriz, que teve um relacionamento intermitente com o jogador do Paris Saint-Germain de 2013 a 2018, revelou que eles terminavam e voltavam a cada mês. Durante a entrevista, Bruna conversou com Giovanna Eubank e Fernanda Paes Leme sobre a pressão de namorar alguém igualmente famoso. Segundo Bruna, eles tentavam ser perfeitos mesmo quando não estavam bem, devido à exposição do relacionamento. Eu comecei a namorar outra pessoa muito famosa, e não tínhamos controle sobre se o relacionamento seria exposto ou não, simplesmente acontecia. Eu aprendi muito e ao mesmo tempo não entendia nada. Quando chegamos ao fim, saí muito mais forte, mas também muito ferida. Foi um processo natural, percebi que ser um exemplo real valia muito mais do que buscar a perfeição, que todos sabemos que não existe, revelou. No entanto, ao conviver com seu ex-namorado, a atriz percebeu que não conseguiria viver em uma relação aparentemente perfeita e que não valia a pena tentar se encaixar em um padrão ideal. Eu tentava me encaixar e vender uma personalidade perfeita, um relacionamento perfeito, quando na realidade terminávamos e voltávamos a cada mês, minha saúde emocional estava abalada. Não havia nada de anormal na minha vida como uma garota de 18 anos, mas eu estava sob um holofote e isso rendia, até hoje, cliques e vendas. Mas eu fui percebendo que não conseguia ser essa personagem e não tinha mais paciência para isso, disse. Na entrevista, a atriz também falou sobre a dificuldade em lidar com a sexualização de sua imagem desde muito cedo. Eu adorava trabalhar na infância, mas comecei a sofrer na adolescência. Porque ninguém te avisa que você não é mais uma criança, agora você é uma adolescente, de repente, vira alvo de fofocas. Da noite para o dia, você é alvo de meio Rio de Janeiro sem sair de casa, afirmou. A atriz destacou que essa sexualização aumentou ainda mais quando interpretou Lourdinha em Salve Jorge, TV Globo. Na época, ela precisava usar roupas curtas para o papel, ela usava um top e um cinto. Fui muito objetificada naquela época. Todo o processo foi muito doloroso, ninguém me preparou para isso. Naquele momento, não recebi o apoio necessário de ninguém. Minha mãe não sabia o que fazer. Todo dia era uma nova fofoca. Você já tem a necessidade da idade de se afirmar o tempo todo, se preocupa com o que pensam sobre você, o que dizem a seu respeito. Isso acontece naturalmente na escola. Agora imagine na internet, onde todo mundo pode ver, as pessoas falando sobre o que você fez, quem você é. Foi muito difícil, avaliou. Nesse período, ela admitiu sentir muita raiva da mídia por sempre destacar aspectos negativos sobre ela. Essa indústria pode ser muito cruel às vezes. Estamos falando disso agora, mas naquela época era algo normalizado. Ninguém falava sobre saúde mental ou sobre a objetificação de uma mulher. Hoje eu entendo que as pessoas esperavam um comportamento de mulher de minha parte, mas eu tinha acabado de fazer 18 anos. Eu não tinha essas respostas, não sabia o que fazer. Fiquei com raiva da mídia por muito tempo, afirmou, ressaltando que tudo piorou quando começou a namorar o atacante do Paris Saint-Germain. Durante a conversa, a atriz foi aberta sobre sua vida íntima. Após ser mencionada na lista de famosos envolvidos em uma polêmica sobre uma festa íntima em Noronha, a artista revelou que estava em uma fase da vida em que não tinha energia nem para fazer sexo. Era uma época em que eu sequer tinha energia para isso. Quanto mais para uma festa íntima. Eu achava que estava meio assexuada, pensei. Naquela época, uma frase dita pela minha amiga Manu Gavassi me marcou: sexo é superestimado. Não é tudo isso. Acho que é falado, mas não é assim tão importante. Eu acabei entrando nessa onda, não curtia muito fazer sexo, mas depois percebi que não era bem assim, contou. Bruna explicou que precisou de tempo para aprender a lidar com as cobranças e aproveitar a vida sem medo de ser feliz, sem ser vista apenas como um símbolo sexual. Às vezes,
Você olha para alguém e percebe que essa pessoa só está interessada na sua imagem, e você perde completamente o interesse. Eles querem se relacionar com a imagem, mas eu não sou essa imagem, destacou. Há uma cobrança de você é jovem e há muitos caras querendo ficar com você. E aí, eu estava achando aquilo muito. Eu estava em um momento em que estava focada em mim mesma, me reconectando, me reorganizando. Então, eu não tinha energia para isso. A virada na vida da artista ocorreu quando ela conseguiu se reconectar e se envolver romanticamente com alguém que a fez entender que, antes de qualquer coisa, ela precisava se sentir leve. Acho que porque eu ouvia minhas amigas falando muito sobre isso e algumas até me cobrando, dizendo se eu tivesse sua idade e seu corpo, estaria ficando com meio Rio de Janeiro. E eu respondi a gente, não quero. Não quero mesmo. Foi um processo de me preencher, me sentir completa e atraente novamente, ser suficiente novamente e me interessar pelas pessoas. Envolve aprender a ser parceira e se sentir mais à vontade comigo mesma. Então, fiquei mais à vontade na cama. Se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal e conferir os vídeos que estão sendo exibidos na tela agora, e aproveita para deixar o seu comentário sobre essa história. Até a próxima!